Bom, caracteriza-se por três dimensões, voltando ao conceito da OMS: sentimento de esgotamento ou exaustão de energia, aumento de distância mental do trabalho, o sentimento de negativismo ou cinismo em relação ao trabalho, e uma sensação de ineficácia e falta de realização. Aqui eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, esses pilares foram trazidos do conceito dado por Christina Maslach e seus colaboradores. O MBI, o Maslach Burnout Inventor, se estrutura justamente em perguntas sobre esses pilares, né? O que ela chama de tripé multidimensional da síndrome de burnout. Então, lá no MBI você tem 9 perguntas sobre exaustão, 5 perguntas sobre o cinismo e mais 8 perguntas sobre a ineficácia, na sua versão mais utilizada. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, a segunda coisa, é a seguinte: você percebe que não usa-se o termo na CID-11 despersonalização. Quando a gente fala de burnout, muita gente lembra desses pilares: exaustão, despersonalização e ineficácia. Despersonalização foi tirado da CID-11 por uma razão mais do que óbvia. Do ponto de vista da psicopatologia, despersonalização não tem nada a ver com o conceito que Christina Maslach colocou. Aqui, despersonalização aqui no conceito de Maslach, quando ela falou do MBI, despersonalização era um distanciamento afetivo do trabalho, das pessoas do trabalho, uma espécie de cinismo. O cinismo se manteve. Agora, do ponto de vista psicopatológico, despersonalização é um estranhamento da pessoa com ela mesma. É uma sensação de perplexidade onde ela não se reconhece como sendo aquela pessoa. E é muito comum em quadros dissociativos, psicóticos, depressão grave, entre outros. Então é um quadro grave dentro da psicopatologia, a despersonalização. E não tem nada a ver com afeto em relação a um terceiro. Essa nomenclatura foi dada por Maslach em desalinho com uma psicopatologia tradicional. Esse conceito que eu coloquei para vocês de perplexidade em relação a si mesmo, ao self, vem do século XIX. Isso foi atropelado pelo conceito de Maslach quando usou o termo despersonalização. E a CID fez essa correção, tirou o termo despersonalização, mas manteve a ideia. A ideia é esgotamento ou exaustão, distanciamento mental, o sentimento de negativismo ou cinismo em relação ao trabalho e sensação de ineficácia. Vou pontuar mais um terceiro ponto. Enquanto o burnout de Maslach passava pelo MBI, ainda que ela dissesse que não era para usar como referência diagnóstica, mas ela defendia o seu uso para mensurar graus de burnout, a CID-11 não apoia o diagnóstico de burnout em nenhum tipo de questionário. O diagnóstico para CID-11 é exatamente como ocorre de um transtorno mental, como depressão. Você tem uma série de sintomas, senta examinador e examinado, e ali, a partir de um exame psíquico, detecta se tem aquela doença ou não. O burnout, conquanto não seja uma doença, deve ser caracterizado exatamente da mesma forma. Paciente com paciente, cada um sendo cada um. E não um questionário que você entrega para um grupo de gente e depois pega a resposta de todo mundo. Para a CID-11 não há mediação de nenhum questionário. Tá certo? Então a gente vai avaliar esses sintomas aqui: esgotamento, exaustão, cinismo ou distanciamento do trabalho e ineficácia. E eu queria chamar a atenção, já fechando esse slide, que essas três dimensões guardam uma relação com o conceito de fadiga que a própria CID-11 traz no código MG22, usando inclusive palavras muito próximas. Segundo a CID-11, a fadiga é uma sensação de exaustão ou esgotamento de recursos físicos e mentais e que produz uma eficiência reduzida, ou seja, uma ineficácia. Quando você tem exaustão ou esgotamento de recursos físicos e mentais, obviamente que você também se distancia do trabalho, das pessoas do trabalho, das pessoas da família, etc. Então, o conceito as três dimensões de burnout guardam uma relação conceitual muito próxima com o conceito de fadiga que a própria CID-11 traz. Fadiga que também não é considerada uma doença pela CID-11. Vamos para frente. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu fiz essa correlação aqui, por que eu já pontuei ela agora.
Burnout refere-se especificamente a fenômenos no contexto ocupacional e não deve ser aplicado para descrever experiências em outras áreas da vida. Senhores, ou o burnout é do trabalho ou não existe burnout. Existe burnout conjugal para a OMS? Não. Parental? Para a OMS? Não. Tudo que não for ocupacional não tem a ver com o burnout da CID-11. Outra coisa interessante imagine, por exemplo, uma pessoa, uma mãe que cuida dos filhos sem devido apoio familiar, do esposo, sem um suporte de alguém para que ela possa recorrer para descansar eventualmente, para que seja ir no banheiro. Isso não pode gerar um burnout, não? Para o OMS, não. E eu explico por quê. Você pode me dizer assim, mas isso não é trabalho? É trabalho. E olha que é um dos trabalhos mais significativos e nobres que já apareceu nessa existência. Mas lembremos que burnout está dentro da CID-11, dentro de um grupo chamado problemas relacionados ao emprego e desemprego, tá? O conceito de emprego, segundo a própria CLT, passa por recebimento de salário. E esse conceito não tem a ver só com CLT. O conceito mundial de emprego passa por um trabalho remunerado, segundo o conceito da própria OIT, que é uma organização irmã da OMS, todas vinculadas à ONU. Portanto, não dá para falar de burnout para quem não seja remunerado. Então, o burnout é ocupacional e esse ocupacional é remunerado, porque senão ele foge do conceito. Tá certo? Ah, mas e o que acontece com essa mãe? Ela pode ter uma fadiga. Fadiga não se restringe a um ambiente ocupacional. Fadiga também fala de exaustão, fala de ineficácia, exatamente como o burnout. Mas não precisamos usar o burnout para cá, porque o burnout, do ponto de vista conceitual, precisa ser um trabalho remunerado. Lembrando que ele está dentro do capítulo de problemas relacionados ao emprego e desemprego. Conceito mundial passa por recebimento de salário. Vamos para frente. Então, não existe burnout conjugal parental. Ah, mas saiu na Globo. Pode ter saído onde for. Para o OMS não existe, tá bom? Bom, refere-se especificamente a fenômenos no contexto ocupacional e não deve ser aplicado para descrever experiência em outras áreas da vida, ou seja, o trabalho é causa necessária para o burnout. Lembram da classificação de Schilling? Schilling 1, trabalho como causa necessária. Sem o trabalho, não tem burnout, nos termos do conceito da CID-11. Então, de fato, ele é Schilling 1 para a CID-11. Lembrando que Schilling 2, o trabalho é contributivo, mas não necessário. Não se trata disso. O trabalho tem que ser necessário. É ele que gera o burnout. Ele está ligado ao burnout no início do próprio conceito. Não dá para falar de burnout sem falar de trabalho. Burnout ocupacional é redundante, só pode ser ocupacional. Então, o trabalho é causa, não com causa, ele não contribui com outras coisas, ele é a causa necessária. Ele não é contributivo, mas não necessário, ele é causa necessária do burnout. Tá? Bom, vamos para frente. Exclusões, transtornos de ajustamento, transtornos especificamente associados ao estresse, transtornos relacionados à ansiedade, ao medo e transtornos de humor. Senhores, o que está querendo dizer aqui? Transtornos de humor, por exemplo, depressão. Se uma pessoa tem depressão, ela não tem burnout. Por quê? Porque para eu falar que tem burnout, primeiro eu preciso excluir depressão. Se uma pessoa tem bipolar, ela não tem burnout. Por quê? Porque eu preciso excluir os transtornos de humor primeiro. Bipolar é um transtorno de humor. E se tem transtorno de humor, não tem burnout. Só uma curiosidade. Professor Pedro Chiozal, professor Pablo Bernardes e eu escrevemos um livro em 2018, quando eu tive a oportunidade de fazer um levantamento sobre processos que chegaram no TST que envolviam a síndrome de burnout. Naquele momento, e eles estão perdoados porque não tinha CID-11 ainda vigente, naquele momento 73% dos processos envolvendo burnout tinham comorbidade com depressão, ou transtorno de ansiedade, ou transtorno de adaptação, ou transtorno bipolar de humor, ou transtorno de estresse agudo. Hoje, à luz da CID-11, todos esses processos estariam equivocados, porque ou seria burnout, ou seria alguma dessas outras condições. As duas coisas não coexistem. O termo exclusão
é, ele é muito imperativo. Ou é uma coisa ou é outra. Uma coisa exclui outra. É o que diz a OMS, é o que diz a CID-11. Quando a gente fala sobre isso, imagino e quero crer que vocês estejam pensando, gente, mas é tão complicado estabelecer um limiar. Sim, de fato é. Muitos vão além. Será que a CID não pode estar errada? Talvez possa. Mas o importante é que hoje, à luz do que temos, é o que temos de vigente. Se na CID-12 o burnout virar doença, eu não vou ter nenhum constrangimento de chegar para vocês aqui e dizer, pessoal, CID-12, burnout doença, segue o fluxo. Sabe aquela aula que vocês viram? Esquece, vamos fazer outra. Agora como doença. Não tem nenhum problema. Tá? Mas hoje, à luz do que nós temos, e aqui é uma mania pericial, né, lá no artigo 473 do CPC, no que eu estou me fundamentando? É o mais usado mundialmente? É o predominante? É. É esse o conceito da CID-11. Por isso que eu estou batendo tanto na tecla. Com todo o respeito e com todos os questionamentos que eu mesmo faço à CID-11. Isso não está em questão aqui. O que está em questão aqui é a gente, quando vou falar de burnout, ter uma referência. Se as pessoas vão concordar ou não com essa referência, é direito delas. Não tem problema nenhum. Tá? Mas a gente está falando embasado numa referência.